Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse momento maravilhoso, quero convidar para nós estarmos meditando na palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 22 a seguir. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nesse instante, quero meditar com você os 3 gemidos. Isto mesmo, os 3 gemidos. O primeiro gemido que a palavra diz aqui é o gemido da criação. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Nós sabemos que o ano 2020 e 2021 foi muito difícil e a gente teve uma dificuldade através desse vírus, do coronavírus. Agora 2021 também não foi fácil, 2020 foi a descoberta, 2021 foi difícil. E agora 2022, quando todo mundo estava achando que já tinha acabado, está tendo novos casos e o negócio está estreitando. O que é isso? É a criação gemendo. Aqui na nossa Bahia, é um lugar de pouca chuva. Porém, esse ano, Deus mudou a rotina e permitiu enchentes em várias cidades, até destruindo casas e até matando algumas pessoas. Então, isso é o gemido da natureza contra o pecado que o homem está se adotando e adaptando com o pecado. Então, quando o homem se entrega para o pecado, então Deus ele permite que a natureza se manifeste. A natureza, sob o comando de Deus, ela se manifesta para dar um alerta, pois o homem ele está voltado para o pecado e muitos humanos perdeu o temor de Deus e por isso estamos sofrendo essa consequência. Em Lucas capítulo 23, e o versículo 44 diz assim: E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Então que está falando do manifestar da natureza sobre a morte de Jesus. Então a própria luz, quando ela está vendo ali o sol da justiça sendo crucificado, o nosso Senhor sendo humilhado, aí a luz diz, a clareza do sol, ele diz: eu não sou capaz de continuar dando o meu brilho quando o meu Criador está sendo crucificado, quando o meu Criador está sendo condenado por causa da humanidade, quando o meu Criador ele está sofrendo as consequências como se ele fosse um ladrão, um malfeitor, porque a pena que Jesus pagou foi uma pena que era uma pena máxima, considerada uma das penas que quem teria que passar por ela, pessoas que estivessem à margem da sociedade, pessoas de grandes pecados. Então Mateus capítulo 27, versículo 51 diz: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então, houve também a manifestação de Deus na crucificação de Jesus, quando o véu do templo se abriu e a terra também tremeu. E diz que até as pedras se quebraram, né? Aqui em Mateus 27 e 51 está dizendo
a respeito disso. Então a gente vê como a natureza ela fica indignada ao saber que Deus criou o homem, não foi com o objetivo do homem estar pecando contra ele, fazendo as coisas que desagrada a Deus. Não, Deus criou o homem para que o homem viesse o adorar, para que o homem viesse glorificar e exaltar o nome do nosso Criador. Números capítulo 22, versículo 28, fala aqui também a respeito desse gemido da natureza. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu? Que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim, tomara que eu tivesse na mão uma espada, porque agora te mataria. Então a própria jumenta, Deus permitiu que abrisse a boca e conversasse com voz humana, corrigindo a loucura do profeta, diz o Novo Testamento. Deus usou a muda jumenta e contra a natureza, porque não é normal a gente ver uma jumenta conversando, e nem era naquele tempo. Então Deus quebra a rotina para mostrar a indignação da criação feita por ele ao ver o homem se entregando ao pecado, ao ver o homem que é também a sua criatura se entregando às coisas que desagradam ao céu. Então essa jumenta serviu ali como um agente repreensor da parte de Deus para repreender o profeta. Mateus capítulo 26, versículo 73. Diz assim: E logo depois aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro: Verdadeiramente tu também era deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro da palavra de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes negarás, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Então a natureza ali correspondida pelo galo, ela está indignada ao ver Jesus ser crucificado e Pedro abrindo a boca dizendo que nem conhecia Jesus. Interessante que Jesus já sabia disso e já tinha advertido a Pedro que isso ia acontecer, porém Pedro disse que jamais aconteceria isso, mas acabou acontecendo. Então é o gemido da natureza contra o pecado, contra as coisas que não agradam a Deus. O segundo gemido é o gemido dos crentes, isto mesmo, o crente que tem as primícias do Espírito. Aí diz a Bíblia no versículo a partir do 23, Romanos 8 e 23, diz assim, ó: E não somente ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos, olha aí, em nós mesmos, esperando a redenção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então nós, além da natureza, nós os crentes, que temos a primícia do Espírito em nós, a gente se aborrece. E aí vem o gemido da alma. É música profana, é veste profana, é maneira de a pessoa se comportar que desagrada a Deus e nos leva a esse gemido. Quando alguém geme, é porque não está no seu estado natural. Quando alguém geme, é como se estivesse pedindo socorro. Quando alguém geme, é porque está dizendo: olha, está difícil, eu já não estou mais aguentando
apreensão. Eu estou pedindo socorro porque o negócio está difícil. Então o apóstolo Paulo está dizendo que nós mesmos que temos as primícias do Espírito, nós gememos também, esperando a redenção do nosso corpo. Isso aqui é importante, porque o homem ele é composto de corpo, alma e espírito. 3 componentes fazem parte da nossa personalidade. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. O nosso espírito já foi resgatado no momento em que aceitamos Jesus como nosso Senhor, e no momento em que nós fizemos isso, recebemos o maior milagre que o humano pode receber sobre a terra, que é chamado o novo nascimento. É por isso que hoje em dia a pessoa que aceitou Jesus se aborrece, vive triste com muitas coisas que o mundo pratica. E Jesus antedisse em João, quando ele está próximo a ser crucificado, ele diz para os discípulos: vocês é igual a uma mulher grávida, vocês são igual a uma mulher que está para dar à luz. A mulher, quando está grávida, ela está preocupada, pensando no seu momento em que vai chegar aquele momento de dor, aquele momento de agonia, de desespero. E a mulher, quando está para dar à luz, está sempre triste, preocupada. Então, mas quando ela dá à luz, a Jesus diz que não sente mais alegria. Ela até esqueceu, não sente mais tristeza. Ela até esqueceu daquele momento que ela tinha de preocupação, de ansiedade, de desespero. Ela esquece tudo aquilo porque agora ela deu à luz uma criança e está alegre. Então vai ser a mesma coisa conosco. Por isso que o apóstolo, escrevendo no versículo 24, ele diz que em esperança somos salvos. A esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas ele diz: se esperamos o que não vemos, com paciência, viu? O esperamos. Então que essa palavra conforte o seu coração. Ainda que o mundo jaz no maligno, as pessoas não querem fazer a vontade de Deus, e muitas das vezes isso nos leva a um momento de tristeza, angústia, porque as pessoas não se conformam em elas estarem apenas fazendo a vontade do inimigo e a vontade do mundo, mas muitas das vezes quer nos atingir. E infelizmente isso tem uma força espiritual muito grande que atua na vida das pessoas. Tem hora que o próprio adversário está usando a pessoa, e aí tem crente que não entende isso, começa a arrumar problema, dificuldade com as pessoas, encrenca, briga. E Paulo diz em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, para nós revestir das armaduras de Deus, pois não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o crente ele é assim mesmo. A Bíblia diz de um rei muito piedoso que servia a Deus, colocou as coisas tudo certinha, porém o rei Senaqueribe veio para o afrontar. Capítulo 19 de 1 Reis, ele fala a respeito da situação que Elias estava passando. Elias diz assim: eu quero que o Senhor me mate, eu quero que o Senhor tire a minha vida, pois não vale a pena viver. Elias foi o agente de Deus. Deus utilizou Elias e trouxe, olha só, Elias falou que não ia chover sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então Elias, ele talvez tivesse na expectativa que viesse a haver um grande avivamento sobre a nação de Israel. Agora Deus, ele diz assim: ó, Elias, vai lá e te apresenta a Acabe. Então, quando Acabe casou com Jezabel, Jezabel ela entrou em Israel para perturbar. Ela entrou em Israel para tirar a adoração do verdadeiro Deus, e ali, quando isso acontece, ela agora começa a dominar. Então, uma das características de Baal, o falso deus que era adorado no país de Jezabel, ela entra em Israel para implantar essa nova religião,
E quando ela implanta essa nova religião, ela está vindo como missionária de Satanás, como missionária do mal, para tirar a adoração ao verdadeiro Deus de Israel. Então, no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, Elias, ele recebe de Deus uma mensagem e uma missão. Aí ele diz assim: eu vou fazer aqui também uma proposta e um desafio. Os profetas de Baal vão apresentar um bezerro e eu vou apresentar também outro. O Deus que for Deus verdadeiro, se Jeová for o Deus verdadeiro, se o Deus que eu prego é o Deus verdadeiro, fogo vai descer do céu. É para fazer tudo, preparar o altar, colocar o bezerro, porém não podemos colocar fogo. Esse fogo é a manifestação da presença de Deus. Esse fogo é uma prova do que o Deus que eu sirvo ou o Deus que os profetas de Baal servem é verdadeiro. Então os profetas de Baal fizeram, não aconteceu nada. Elias entra em cena zombando deles. E agora quando Elias invoca o Deus de Israel, o Deus de Israel se manifesta sobre Elias e consome ali aquele sacrifício, queima o próprio altar, seca a água. Então Elias vê aquele povo clamando e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí Elias entra no segundo projeto de Deus, na missão que Deus tinha colocado nas suas mãos. Quando Elias entra naquela missão, ele vai orar. A Bíblia diz no capítulo 18 de 1 Reis que após o avivamento, após a manifestação do Deus verdadeiro, o rei de Israel, ele vai comer carne, vai para um churrasco, vai comer e beber. E Elias vai orar. A Bíblia diz que Elias coloca sua cabeça entre os joelhos. Ou seja, Elias colocou a sua face no pó. E Elias disse: o Deus tem misericórdia. Mande que a chuva venha sobre a terra. Então, quando Elias faz essa oração, a chuva desce. Então, Elias agora, ele está crendo que nas suas duas manifestações do poder de Deus, a nação converte, o rei converte, a rainha converte. Mas no capítulo 19, o que Elias recebe é uma ameaça de morte. E Elias agora foge, e Elias agora chora, e Elias agora geme, e Elias agora pede a morte, porque Elias está dizendo: eu não sou feito de ferro, eu quero que o Senhor acabe comigo e me tire dessa terra, não aguento mais. É o gemido, irmãos, é o gemido, meu amado, da pessoa que vê o pecado se manifestando. Então, como Elias também, o rei Ezequias foi um rei que colocou tudo em ordem, e quando de repente o inimigo se levanta contra ele, o inimigo dele era o rei Senaqueribe, o rei da Síria, que veio para acabar com ele. Aí ele diz assim, ele manda uma carta, ele manda uma mensagem para o profeta Isaías e diz assim: olha, Isaías, ele manda para o seu servo e diz assim: vocês dizem para Isaías que nós estamos passando um momento de dificuldade, um momento que é tão terrível que os filhos chegaram e não há força para dar à luz. Nós estamos vivendo um momento de vitupério, momento de vergonha. E quando Isaías ouve essa mensagem, o Espírito Santo desce sobre a vida de Elias e Deus começa a falar através do profeta, melhor dizendo, Isaías. E quando os mensageiros agora estão ali presenciando essa manifestação da presença de Deus, aí recebe o recado dizendo assim: olha, vocês vão e diz para ele que o Deus o Deus de Israel, diz o Senhor, eu estou zombando dele. Coloquei um anzol no nariz dele e pelo caminho que ele entrou, ele vai voltar. E a Bíblia diz que no dia seguinte, o anjo de Deus desce e 120 mil ou 185 mil soldados é ferido pelo anjo. Então Deus é bom, Deus é maravilhoso. O Salmo 22, ele prefigura o sofrimento que Davi está passando com o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Segundo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1, a seguir, fala desse gemido, fala dessa manifestação que a gente tem ao servir a Deus. E aí muita gente não entende essa maneira. Olha só, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos,
eterno nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Se, todavia, estando vestido, não somos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregando, não porque queremos ser despido, mas revestido, para que o que é mortal seja, olha só, absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual também nos deu o penhor do Espírito, pelo que estamos também de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Então, é esse gemido que o crente tem. Esse gemido que o crente passa ao ver as coisas não encaixarem da maneira que deveria. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Essa tribulação vai passar. Você vai ser revestido do seu novo corpo e você vai adorar a Deus. Então a gente vê o sofrimento humano, o sofrimento do crente, do servo de Deus, no capítulo 1 de primeiro livro de Samuel, quando Ana vai orar, Ana vai buscar a face de Deus, e ali ela vê que valeu a pena ter gemido, chorado e humilhado, não ter sido compreendida pelo próprio sacerdote, mas permaneceu ali na presença de Deus. Então, a Bíblia diz que Paulo diz aos Filipenses que ele já tinha dito, e agora ia dizer de novo chorando, que há inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles mesmos. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Na primeira carta de Paulo também aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, ele disse: porque se esperarmos em Cristo só nessa vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a partir do versículo 50, ele diz assim, ó, porque agora vos digo isto, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, mas herdam a incorrupção. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Terceiro gemido, no versículo 26. E da mesma maneira, olha só, e da mesma maneira, não é diferente, também o Espírito aguda nossas fraquezas, porque não sabemos que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o gemido que o Espírito Santo faz em nós é quando a gente está orando, a gente está passando por uma tribulação tão grande que não consegue mais ter palavras sequer para orar. E a Bíblia diz que a gente não sabe nem o que pedir. Tem hora que a gente fica preocupado como orar. Mas o texto está nos dizendo que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É interessante esse capítulo 8 de Paulo aos Romanos, como ele faz um paralelo entre o viver na carne e o viver no Espírito. Então, no versículo 14, ele diz assim, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então é coisa maravilhosa. E a gente é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o primeiro que geme ao ver o homem se corromper,
ao ver o homem pecar, ao ver o homem transgredir. Então essa tristeza que muitas das vezes entra no nosso coração por ver o mundo jaz no maligno, e a Bíblia diz em João 7 que Jesus, com amor, ele estava esclarecendo ao pecador que ele precisa deixar o pecado porque Deus odeia o pecado. Então quando ele está nessa missão, e a Bíblia diz em João capítulo de número 16, versículo de número 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convenha que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Em João capítulo de número 16, capítulo número 16, versículo de número 8, Jesus diz assim, ó, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí do versículo 9 em diante, Jesus começa a explicar isso. É o que significa pecado, justiça e juízo. Aí ele diz no versículo 9, do pecado porque não crê em mim. Pronto, resolvido. Já explicado sobre o pecado. Da justiça, versículo 10, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Então pronto, agora falta só o juiz, né? Aí o versículo 11, do juiz, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então Satanás hoje está crescendo, os adeptos dele estão sendo usados, e às vezes quem serve a Deus sente até tristeza por causa disso, mas não desanime não. O príncipe das trevas já está julgado. E Jesus disse em 16:3 e 16:13 do Evangelho de João, ele diz assim, ó, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então é maravilhoso a gente ter essa convicção. Olha o que Paulo diz no versículo 16 aqui do capítulo 8 de Romanos. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então levante a cabeça, amado. Guerreiro de Deus, guerreira de Deus. Levante a cabeça. Não desanime não. Aleluia. Você é servo, você é salvo, você é filho. O diabo queira ou não, você é filho. É verdade que nós somos filho adotivo. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, fique na brecha, permaneça na presença. Judas, versículo 20, diz assim, Judas só tem um capítulo, né? Lá perto do Apocalipse, é o penúltimo livro da Bíblia, é um capítulo. Judas, e o versículo 20 diz assim, ó, vós, porém, amados, edificando vós a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Que você possa estar orando, buscando a Deus, independentemente da circunstância que está sobre a sua vida, independentemente da situação que você esteja passando, continue orando. Vós, porém, amados, edificando vós a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Aí Paulo disse a respeito de falar línguas estranhas. Quando a gente fala línguas estranhas, não traz uma edificação para a igreja, mas traz edificação para nós mesmos. E Judas, ele está confirmando isso. Você edificando você mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim, ó, porque a carne cobiça contra o Espírito, olha só o conflito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, é uma guerra, para que não façais o que quereis. Mas no versículo 18 ele diz assim, ó, o 17, né? Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. Este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas ele diz assim, ó, vós já os tendes vencido, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos ver aqui esse versículo, porque deu uma falhinha aqui na memória. 5:18. Mas se sois guiados, olha só, a direção do Espírito de novo. Pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
No capítulo 4, versículo 30 de Efésios, Paulo diz assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha só, a palavra redenção aqui de novo. O último versículo aqui para nós fechar esta mensagem é Apocalipse 22, versículo de número 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Interessante esse versículo, hein? O versículo 16 de Apocalipse 22 diz assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aí agora ele está dizendo os mensageiros, o Espírito. E o que nós estamos falando do terceiro gemido? Gemido do Espírito. O Espírito. O que acontece? No versículo 28, lá do capítulo nós estamos estudando de Romanos 8, diz assim, o capítulo 8, versículo 27. E aquele que examina os corações, na verdade é esse coração, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E aqui em Apocalipse, aqui na conclusão dessa mensagem, diz, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Quem? O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Então, a esposa é a noiva de Cristo. O Espírito é o Espírito Santo. E quem ouve é aqueles que a noiva anuncia e se converte. Jesus diz assim, ó, enquanto eu estava no mundo, capítulo 17 de João, enquanto eu estava no mundo, guardava-os em teu nome. Dei-lhes a tua palavra e por isso o mundo aborreceu. Aí Jesus disse em João 17, eu estou orando, Pai Santo, Pai Justo. Eu estou orando não é só por eles, mas por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, Apocalipse, que significa revelação de Jesus, está dizendo o Espírito e a esposa diz vem. E quem ouve, diga vem. Então, não apenas a esposa e o Espírito, mas aqueles também que ouvem, ou seja, automaticamente, os que ouvem já faz parte da esposa, porque a esposa é a noiva de Cristo, e nós somos membros da noiva, nós fazemos parte da noiva, cada um de nós somos particularidade, parte da noiva de Cristo. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Que Deus abençoe a tua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva aí para nos ajudar a continuar pregando a palavra de Deus. O nome do nosso canal é PB Eufrásio Bonfim. Faça isso e Deus vai estar te abençoando em nome de Jesus.